Estamos na Bahia, então vamos gravar o 10º episódio do Churrasmed Podcast e ajuda também, em colaboração com o Dor em Foco. E o convidado de hoje é um cara que eu gosto muito, que eu admiro, excelente médico, excelente profissional e uma pessoa fantástica, um cara que eu admiro e tu sabe disso, Dr. Lúcio Guzmão. Tamo junto, meu amigo. Na hora que ele me convidou, eu falei, vamos gravar lá na Bahia, no Congresso, e aí vamos fazer um jeito diferente. Falei, vamos gravar, vamos fazer o Churrasmed numa ilha, para que a gente consiga fazer com esse 10º episódio seja um episódio especial. Redcard está proporcionando isso aí pra gente, e vamos junto, vamos junto. Perfeito. Isso é verdade, quando eu convidei o Lúcio, que não foi um convite novo, foi um convite de tempo, ele falou, não, vamos fazer uma coisa diferente. E a gente aproveitou, eu e o Lúcio, a gente estava no 57º Congresso de Ortopedia, que era em Salvador, e enfim, a gente aproveitou essa oportunidade para gravar o Churrasmed Podcast. Beleza, eu vou começar com a primeira pergunta, a pergunta clássica que a gente sempre faz no Churrasmed. Lúcio, por que medicina, cara? Por que medicina? Cara, eu nunca pensei em fazer nenhuma outra coisa que não fosse medicina. Não tinha plano B? Não tinha plano B. Na verdade, eu sou o primeiro médico da minha família. O sonho da minha avó materna era que tivesse um filho médico. E o sonho da minha mãe também era que tivesse um filho médico. Eu sou de uma família de 4 irmãos. E eu acabei, desde cedo, mamãe falava isso, eu sou lá do interior, do norte de Minas, de Espinosa, a melhor cidade do Brasil. Fica perto de Paris. É tipo Dubai. É tipo Dubai. Na hora que me pergunta assim, onde é que é Espinosa, eu falo assim, perto de Paris, que a gente só compara cidades mundialmente conhecidas, entendeu? Então eu falo assim, mas 12 horas no voo Concorde, assim, em linha reta, fica 10 km da divisa, lá no Gerais, entendeu? E eu sou de uma família toda de empreendedorismo. Meu avô foi um empresário muito grande lá na época em Espinosa, meu pai empresário, e a gente ajudou o tempo todo lá na loja, mas eu queria ser médico desde novinho. Mas tu teve alguém que te inspirou, porque esse cara, tu não tinha ninguém médico na família, tu não tinha ninguém. Ninguém. Quem que tu olhou e disse assim, cara, eu quero ser essa pessoa, fazer algo parecido com essa pessoa? Teve alguém? Na verdade, minha mãe. Minha mãe, ela sempre falava sobre ajudar o próximo. Minha família sempre foi uma família de tentar ajudar o próximo. Então, mesmo no comércio, mesmo as ações sociais que nós fazíamos de final de ano, e aí ela falou, nossa, eu queria tanto que tivesse um filho médico que poderia ajudar as pessoas, poderia ajudar muito mais, porque a gente consegue ver o tanto quanto estão ajudando as pessoas que precisam quando nós estamos sendo médico. Então, e aí foi uma paixão, tanto é que do vestibular que eu fiz, só fiz para medicina, não tinha plano B, e eu falo que sempre é o seguinte, se você tem um objetivo, coloque que esse objetivo seja da sua vida e não mude o objetivo. Não mude o seu foco. Porque ele fala o seguinte, olha, eu posso tentar A, B ou C. Sempre, qualquer pessoa vai tentar fazer o C que é o mais fácil. Não faça o que é o mais fácil, mas faça aquilo que para você faz sentido. Estou fazendo isso a vida toda, tenho 20 e tantos anos de formado, feliz todos os dias, acordo todos os dias para trabalhar, hiper feliz. E na hora que você está assim, você fala assim, fiz a escolha certa. Então, não escolha o seu objetivo daquilo que é o mais fácil. Escolha para aquilo que você verdadeiramente quer. Perfeito. E teve alguma passagem que depois daquilo, você disse, não, vou ser médico ou não? Ou foi uma coisa que sempre foi natural na tua vida? Sempre natural. Sempre natural. Sempre natural. Eu sempre, a vida toda, desde quando eu era menininho lá em Espinosa, desde quando eu fui para poder fazer o 2º grau, a gente ia para Belo Horizonte para poder estar fazendo. Sempre queria, só fiz vestibular para medicina, só para mim só servia a medicina. Apesar de ser de uma família toda que teve comércio, que era mais empreendedora, para mim eu sempre pensei. Agora é hora de falar de quem está sempre com a gente aqui no Churrasmed, que é a Blumed, assessoria de performance de venda para clínicas e consultórios médicos. E eu posso falar com propriedade, até porque eu sou cliente deles. Se você é médico ou tem uma clínica, o time da Blumed, liderado pelo Luan Pastorello, tem um método chamado Saúde de Valor. Com ele, as agendas ficam lotadas, aumenta a percepção de valor, o que é muito importante, e eleva o seu atendimento para outro nível. Pode confiar. Ficou interessado? É para ti? Entra no link ou escaneia o QR Code aqui e entre em contato com eles, que até porque eles vão fazer um diagnóstico gratuito da sua clínica, do seu negócio, certo? Falei, cara, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou ajudar.
Show de bola. E assim, a medicina é extremamente ampla, a gente tem muitas áreas. Por que ortopedia, cara? Por que ortopedia? Quando eu estava na faculdade, eu tive na faculdade um momento bem difícil, na qual a gente não estava conseguindo pagar a faculdade, tinha tido um problema com meu pai, e aí ele falou, olha, pode voltar, não tem mais dinheiro, pode voltar. No meio da faculdade isso? Do primeiro para o segundo ano. Nossa, que baque. E aí eu falei, pai, não vou voltar, isso é um sonho e eu não vou voltar, para mim não existe. Para mim, é assim, a maioria das coisas que você vai fazer vai dar errado, mas você tem que fazer até dar certo. É isso que eu levo para a vida. Falei, pai, não vou voltar. Aí eu fui na faculdade, pedi bolsa, contei minha história, fui trabalhar limpando livro na faculdade para poder ajudar. E eu consegui um crédito de 70% na faculdade do primeiro e do segundo ano. E nessa época, eu falei, pai, consegui 70%, vamos pagar só 30% da faculdade. Ele falou assim, meu filho, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não tenho 30%. Eu não tenho os 30%. Eu falei, meu Deus. E aí eu liguei pro meu avô e uma tia minha, e eles me ajudaram na época para poder pagar esses 30%. E aí eu fui morar num segundo subsolo de uma garagem, dormindo num colchão no chão, na qual eu tinha um virol, meia dúzia de roupa e um calçado só. Era isso que eu tinha. E o sonho de ser médico. E aí, na hora que você tem um sonho muito grande, você se apega naquilo, então assim, não existe. Você começa a ter uma resiliência e persistência na vida que faz com que você não volte. Então é daqui pra frente, daqui pra trás eu não vou voltar. E aí eu fui trabalhar, fui dar plantão lá, ajudar nos plantões como acadêmico, fui limpar livro. E nessa época eu falei, pai, cara, não vou voltar, vou ali. E foi uma época muito difícil, porque foi uma época que o papai mandava para mim, por semana, para eu poder jantar, comer, tirar xerox na faculdade, na minha época era xerox, na faculdade, R$20 por semana. Era só miojo? Não, uma quentinha custava R$3. Então eu tinha R$20 por semana, então eu não podia comer uma quentinha por dia. Então eu dividia a quentinha em 3, comia um terço, e nos outros 2 dias eu ia fazendo, e à noite eu comia biscoito creme cracker com suco de caju e ficava mascando chiclete para dar dor e aí eu ficar mais saciado. Esse ano eu emagreci 22 quilos na faculdade. Dormia no chão. E tá tudo bem. Pessoal, para bom entendedor, meia palavra basta. Muitas vezes a gente vê, quem vê o Lúcio hoje, um um médico de sucesso, um baita cara, a gente aqui nesse ambiente fantástico, diz, pro Lúcio é tudo fácil. Então, quem entendeu isso que ele falou, só consegue o que quer quem batalha e quem tem alguma coisa a dar em troca. Então, tu deu o teu esforço a dar em troca. Vou dizer, não é, a gente conhece várias pessoas, não é todo mundo que faria o que tu fez, tá? Tu fez concessão de muita coisa, tá? E isso é muito legal a gente vê, porque tem muitas pessoas daqui a pouco estão escutando, eu tenho dificuldade. Cara, será que todas as pessoas que estão escutando tiveram a mesma dificuldade que tu? Talvez não. Então isso é muito, muito válido escutar isso aqui. Beleza. Então, ortopedia, beleza, tu escolheu isso, tá? E como é que a dor entrou na tua vida? Então, lá na época da faculdade, que era uma época muito difícil, eu tive um colega lá chamado João Thanos, que eu estava trabalhando com ele lá, ajudando ele como plantão, e ele começou a me dar os livros da ortopedia para poder ler. E ele me tratou com uma dignidade que ninguém nunca tinha me tratado. E a dignidade era simples, era chegar e me chamar para as coisas. Às vezes ele ia pedir um lanche e eu não comia, não era o lanche do hospital, ele pagava meu lanche. E aí ele me fez estudar ortopedia na época da faculdade. Depois que eu formei, eu falei, cara, é isso que eu quero ser, o cara me ajudou, é isso que eu quero ser, pronto. Depois, quando eu já estava fiz a residência, fiz R4, já estava há muito tempo já trabalhando. Fiz R4 de joelho. Fiz R4 de joelho. E meu avô, lá de Espinosa, que me ajudou na faculdade, perfeito, com 95 anos, ele descobriu que estava com câncer. E aí, na hora que ele descobriu que estava com câncer, ele começou a sentir muita dor. Só que aos 95 anos, ele dirigia, abria o posto de gasolina dele às 6 da manhã e fechava às 8 da noite. Meu Deus. Aos 95 anos. Era um puta do empreendedor. E aí, ele começou a sentir muita dor, eu liguei pro colega lá da região, falei, pô, o vovô tá sentindo muita dor. E aí ele falou assim, pô, Lúcio, mas ele tem 95 anos. Eu falei, podia ter 300. Ninguém nasceu pra sentir dor. Exato. Aí ele falou assim, Lúcio, mas ele vai morrer. Eu falei, certeza da vida, doutor. A gente nasce e morre. Essa é no meio certeza. desse tempo, enjoy. A gente não sabe o dia de amanhã.
falou, mas eu tenho medo de prescrever um remédio para ele e acabar matando ele, porque eu não sei se isso vai fazer bem ou não, porque ele já está com 95 anos. Eu larguei tudo e fui estudar dor por causa disso. Então, na hora que eu falo que eu trato a dor do paciente, eu senti isso na pele e principalmente na alma. De o tanto que isso, para mim, fazia sentido. E a partir do momento que fazia sentido, eu comecei a estudar demais dor e fui para a área da dor. Queijinho coalho aqui, Churrasmed, sempre tem churrasco, tem comida. Aqui a gente tá no meio do mar. Com mineiro, então? Exatamente. Cara, que coisa legal isso. Então, tu começou a dor dentro da família. Sabe que assim, tem muito... Chega mais perto, deixa eu te falar. Imagina a tua marca passando semanalmente ali na tela do Churrasmed Podcast, tendo uma audiência selecionada. Assim como todas as outras marcas têm, a tua também pode ficar passando ali. Se interessou? Entre em contato com nós, manda um direct que a gente vai entrar em contato com você. Te espero, a tua marca lá. Muitas pessoas que a gente conhece que começaram justamente a pensar em dor e pensar nessa possibilidade tentando tratar familiares. Daí quando tu entra, tu olha que é um absurdo. E assim, quantas pessoas no mundo são subdiagnosticadas ou não têm um tratamento preciso, porque muitas vezes a dor é tratada como besteira, coisa que não é. Quem tem um familiar próximo sabe disso. É aquilo que eu falo sempre. Eu tive que viver isso na pele para poder mudar completamente o meu foco. E na hora que você muda o seu foco, é uma coisa muito legal, porque é o seguinte, isso passa a ser para você o seu legado de vida. Então, depois que eu peguei e fui fazer dor, ele faleceu com quase 99 anos, hoje, o meu legado que eu quero deixar eu quero deixar o maior número de serviços no Brasil que trate as pessoas como eu gostaria que tratasse o meu avô naquela época. Isso é um legado que eu quero deixar. Que legado que você quer deixar? Eu quero deixar um legado de ajudar o próximo. De ajudar o próximo nesse sentido. Porque a partir do momento que você faz serviços, que são serviços que vão olhar o paciente do jeito que ele tem que ser olhado, e a gente não tem formação de dor na época da faculdade, na minha época não teve aula nenhuma de dor. Na maioria, não existia isso. Na ortopedia também, na residência, não existia isso. Então era assim, tipo, tudo era anti-inflamatório e relaxante muscular. Pronto, acabou. Era qualquer dor. Ou cirurgia. Se não melhorava com isso, era cirurgia. Então, a partir do momento que hoje a gente tem o estudo da dor, e aí eu parabenizo as pessoas que estão hoje no comitê de dor da ortopedia, que conseguiram colocar isso, que nós estamos cada dia mais tentando fazer um ensino diferenciado para outros colegas, para que aprenda como tratar dor, porque para quem já viveu isso na família, é muito doído. E hoje em dia a gente sabe que existe a dor por afeição. Tem um trabalho que eu mostro muito no congresso, que é o seguinte, eles pegaram pessoas que tinham a genesia completa da via da dor. Isso quer dizer o seguinte, ele não sente dor. Você pode amputar o dedo, cortar o dedo, que ele não sente dor. E eles pegaram essas pessoas e colocaram elas dentro de uma ressonância e mostraram um filme para ela, para poder ver qual a área do cérebro dela que ativava. E quando ela via alguém que era da família dela, um filho, um irmão, um marido, tendo um evento com dor, ele ativava no cérebro dela a mesma via da dor, como se ela tivesse a via da dor no cérebro. E aí eles descobriram que existe a dor por afeição. Então, quando você tem alguém da família que está sentindo dor, você sente dor junto. Se você na sua casa tem pessoas que você ama, que dependem de você, beleza, eu tenho um cara para te apresentar. Meu amigo Pedro Marsiglio. Ele vai fazer toda a gestão financeira da sua vida e, se caso aconteça da sua falta, ele vai deixar bem as pessoas que você ama. A gente sempre fica pensando no hoje, mas e se não tiver o amanhã? Como é que vão ficar as pessoas que dependem de você? Felizmente, isso já não é um problema para mim. Eu tenho 2 filhas, quem me conhece sabe, e eu já estou protegido. Pedro Marsiglio fez um plano para mim da Prudential e eu tenho tranquilidade para, caso eu vier a faltar, minha família, minhas filhas e minha esposa não vão ficar desassistidas. Pense nisso, não deixe para amanhã o que tu pode fazer hoje. Certo? A hora que você tá ali, que você vai dar a vacina pros seus meninos, que dói mais em você. Que tu sente? Dói mais em você do que nele. Ele passa de boa, mas em você dói mais. Eles conseguiram comprovar que existe a dor por afeição. Que fantástico, né, cara? Isso, e assim, e o estudo da dor é uma coisa tão fantástica que quem tá nesse mundo vê como uma coisa muito grande. E assim, a gente tava no congresso agora, a dor não é só questão de tratamento medicamentoso, é questão de inflamação, de infiltrações diversas e variadas, a questão da tecnologia está muito ligada também, tá? Enfim,
E agora que eu entendi, cara, tudo que tu faz, agora que eu entendi a tua história, que é do teu avô, que o Dr. Lúcio, ele criou uma rede, que é a RedeCAD. RedeCAD. Tá? Que agora eu entendi a tua missão, que é justamente promover essa melhora e um tratamento personalizado e próprio para cada paciente que teu avô talvez não teve, ou que tu tentou dar para ele. Porque hoje muitas pessoas não têm isso e, óbvio, à medida que a dor foi expandindo, que a RedeCAD foi expandindo, muitas pessoas vão ter condições de ter esse tratamento que seria o ideal. Eu falo sempre que é o seguinte, quando chega alguém para poder ser tratado dentro da RedeCAD, eu falo o seguinte, imagine que aquela pessoa fosse seu pai, sua mãe ou seu irmão. Isso é um valor que a gente tem. Vou tentar fazer o meu máximo, e o meu máximo é aquilo que a gente pode fazer, e se aquilo não conseguir, que é um tratamento multiprofissional, a gente indicar para os outros colegas. Só que a partir do momento que a gente faz isso com vários processos e protocolos, eu consigo colocar do Oiapoque ao Chuí, como eu consigo colocar uma RedeCAD numa cidade igual a Espinosa, que tem 30 mil habitantes. Perfeito. Que aí eu tenho certeza que lá tem um monte de gente que tem dor, e aí eu consigo colocar no Acre, consigo colocar em Belém, que às vezes em Rondônia, que não vai ter um tratamento tão diferenciado. Então eu falo assim, por que eu brigo muito hoje e eu tenho isso como ideal de vida? Porque eu quero que chegue em qualquer cantão, a pessoa tenha o mesmo tratamento que ela tivesse nos melhores serviços, tanto aqui do Brasil quanto fora. E a gente leva isso para esses locais. Então, assim, na hora que isso vira legado, na hora que isso vira seu ideal de vida, cara, você continua tocando, você vai fazer isso e faz com uma felicidade muito grande. Porque você entende que se eu conseguir ajudar do Oiapoque ao Chuí, cara, é o que eu quero. Eu falo, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, que a gente vai fazer ainda uma convenção da RedeCAD e falar o seguinte, nós conseguimos tratar esse ano, ajudar 100 mil pessoas que tiveram dor crônica no Brasil. Esse vai ser o meu objetivo de vida. Quantas pessoas a rede toda atendeu e todo mundo com tratamento diferenciado? 100 mil pessoas. Seja nós vamos chegar lá. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia. Nós estamos hoje já em 5 estados, estamos crescendo. E eu falo que esse crescimento é um negócio muito legal, porque é uma escolha mútua. Não adianta o cara querer ser RedeCAD se eu não ver que ele tem valor de ser RedeCAD, de cuidar do paciente como eu cuidaria do meu avô. Exato. Entendeu? Então, esse valor é um negócio que mais conta para mim. Porque eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer ao longo do tempo isso perpetuar. E a pessoa que não está ao meu lado, mas que está... não pensa igual também. Que não pensa igual, não tem como. Se não tem o mesmo valor, não tem como. Não fecha. E é engraçado isso, que ao longo da vida nós vamos cada vez nos alocando e ficando mais perto de pessoas com os nossos valores. Exato. E existem valores que são inegociáveis. Exato. E os valores que nós temos, tanto de empresa quanto de pessoas, são inegociáveis. De ética, de cuidado, de carinho, de acolhimento, de jornada. Isso é negociável. Isso é negociável. Entendeu? Então, não, doutor, mas eu quero. Não, então pra mim não vale. Como já aconteceu. Colega de chegar e falar assim, desculpa, não, por quê? Lúcio, mas eu quero ser... Mas eu banco, mas não é sobre isso. É sobre a gente ter o valor, porque eu sei que quando estiver lá em Cuiabá, ou quando estiver em Porto Alegre, a pessoa que estiver lá fala assim, cara, isso é um atendimento que eu gostaria de ter sempre. Então é isso que eu busco, sabe? Perfeito. Então, assim, quem tá escutando aqui, tá vendo que o Dr. Lúcio, além de ser um médico que se preocupa com o paciente, visto essa história com o vô, tem esse lado empresarial todo. Cara, como é que tu concilia a questão da vida do Lúcio, não do Dr. Lúcio, do Lúcio, tá? Como é que tu concilia a tua vida pessoal com essa correria, essa que tu tem aí, cara? Porque isso é uma dificuldade do médico, eu te pergunto, porque é uma dificuldade do médico. Demais. Eu falo que nós temos que colecionar momentos com quem amamos. O que é colecionar momentos com quem amamos? A carne tá maravilhosa, hein, gente? Churrasmed sendo churrasmed. O que é colecionar momentos com quem amamos? A coisa mais importante que nós temos chama-se família. Família. E, junto isso, a nossa saúde. Então, por mais que eu trabalhe, cada hora eu estou num estado diferente e tal, eu não deixo de cuidar da minha saúde, não deixo de fazer exercício físico, não deixo de comer bem, não deixo de fazer aquilo que dormir bem, e depois disso a família. E o trabalho ele vem
nesse terceiro degrau. Saúde, família e trabalho. Porque se sua saúde estiver ruim, você não consegue ter família e não consegue ter trabalho. Se sua família está desajeitada, então assim, eu tenho 3 filhos que eu amo, meninos pequenos. Se eu pudesse ter, eu queria ter 7 filhos. Só pra você ter ideia, tanto que eu sou apaixonado pelos meninos. Sabe? São, assim, as coisas mais maravilhosas do mundo. É um legado, né? É um legado, cara. E aí você vê, assim, os meninos fazendo, e papai, estamos lá. Esse ano a gente tá, esse mês eu já tô, agora no final do mês, publicando um livro sobre a minha história, sobre a Redcard, sobre os meninos, sabe? E é engraçado que, ao longo do tempo, os meus filhos entraram em momentos cruciais da minha vida. Em momentos que eu tinha que fazer algumas decisões, foram quando eles nasceram, ou quando... assim, é uma coisa que cada um tem o seu papai do céu. Eu falo que o papai do céu é de cada um. Meu papai do céu é muito bom. Meu papai do céu, ele me guia de um jeito muito especial. Que na hora que tinha esse momento, eu falava assim, cara, eu tenho que decidir isso. Essa dúvida, vinha um filho, e aí eu falava, caraca, eu tenho que fazer não só pelos meus pacientes, mas pela minha família também, pelos meus filhos também. Perfeito. Cara, tem uma frase muito legal, assim, que me falaram quando eu virei pai. Eu tenho 2 meninas, a Júlia e a Lívia, um abraço para elas, um beijo para elas, um homem de paixão, que o homem só vira homem quando vira pai. Isso eu acho que é uma verdade, porque quantas coisas a gente que já é pai ganharam uma importância, né? E quando tu não é pai, muitas vezes tu não dá valor. E depois que tu é pai, muita coisa tu ganha importância e outras tantas que tu dava perdem importância. Totalmente. Eu falo sempre que eu tenho lá como pacientes algumas pessoas bem importantes em Brasília, importantes no cenário. E alguma delas eu já falei assim, olha, nossa, você virou ministro, você virou ministra, você virou senador, você virou deputado, mas você não tem filho. Você não conseguiu descobrir qual que é o maior amor do mundo. O maior amor do mundo é amor de pai para filho, de filho para pai. Esse amor, cara, é selvagem. Eu falo que eu sou um amor selvagem. O que é um amor selvagem? Cara, te faz uma pessoa melhor. E você quer ser uma pessoa melhor por causa dos seus filhos. Você quer ser cada vez melhor e mostrar mais para a sociedade, porque seus filhos te ensinam isso. Mas ensinam do jeito dele. E isso que é muito legal, porque vem de dentro para fora. E tudo que vem de dentro para fora é sincero. É diferente. Outra coisa é muito importante, uma coisa que a gente cobra dos nossos pacientes, eu cobro, eu garanto que tu cobra, a questão de atividade física, exercício físico, porque se a gente não cuida da casa que a gente mora, que é o nosso corpo, todo o resto vai mal. Como é que é o Lúcio, questão de atividade física? Eu falo que se você quer ter longevidade com qualidade de vida, faça exercício físico. O exercício físico é que vai te ajudar a você chegar aos 70, 80, 90 e conseguir viajar, conseguir fazer suas coisas. Você já ouviu falar do Dr. China? Então, chega mais que eu vou te explicar. Dr. China é uma imersão completa para médicos e profissionais de saúde que vai te levar direto para a CEMIF. A CEMIF, que é a maior feira de produtos médicos e tecnologias da Ásia, que vai acontecer no próximo ano, em abril, em Xangai. Eu mesmo já fui para lá e tive uma experiência incrível. Tudo de novidades, produtos e inovações que vai chegar no Brasil daqui 6 meses, 1 ano, eu já vi lá esse ano. Então, se você está procurando alguma coisa diferente, alguma sacada, algum produto, ou mesmo quer comprar produtos para sua clínica, para o seu hospital, vem com a gente, confere o cronograma, as vagas são limitadas, te espero. Do dia a dia, conseguir dirigir, conseguir cuidar e ter esses momentos felizes. Então, eu me cobro sempre para que eu consiga fazer no mínimo de 4 a 5 vezes exercício físico por semana. Eu tenho um negócio que eu coloco lá no Instagram, que é o Tá Pago lá. O Tá Pago é o seguinte, eu tenho que fazer em média 230 dias de exercício físico no ano. E isso dá 4 a 5 vezes toda semana, feriado, dia santo. Então, tem semana que eu malho todos os dias e é sobre isso. É você colocar isso como obrigação para com você. Eu fiz essa pergunta porque eu sabia disso. Eu sei que o Lúcio, quando vai na academia, ele sempre posta. E assim, a gente que trata paciente com dor, é que a gente sabe a importância da atividade física para o tratamento da dor, que é um baita remédio, embora muitos pacientes não vejam isso, mas a gente fazendo isso, a gente dando exemplo para o paciente é uma coisa fantástica. Eu coloco lá uma frase, o exemplo arrasta. Exatamente. E eu sou na minha vida, na hora que eu falo o seguinte, cara, quer fazer parte da Redcard? Eu não dou mentoria. Eu sou simplesmente, eu vou te mostrar aquilo que eu sou e o que eu faço no meu dia a dia. Eu falo com ele assim, doutor, mas eu não tenho tempo. Eu falo assim,
Então vai lá e olha meu Instagram. Às 7 da manhã, eu todos os dias deixo meus filhos no colégio. Às 7 da manhã eu tô deixando. É o primeiro compromisso meu. O primeiro compromisso meu é com meus filhos. É o que mais tem valor. Né? Meus filhos. Meu primeiro compromisso é com eles. Então eu deixo eles todos os dias no colégio. A partir daí eu começo a trabalhar. E na hora que dá, seja às 8 da noite, 10 ou meia-noite, eu vou fazer meu exercício físico. Porque aí eu tô dando o meu tempo. Exatamente. E para eu poder cuidar dos meus filhos e poder cuidar dos meus pacientes, eu tenho que cuidar de mim. Senão não dá. A conta não fecha. E na hora que a gente entende que para a conta fechar a gente precisa estar cuidando de nós mesmos, que é a nossa casa, isso que você falou, cara, é espetacular. Você consegue entender que é isso que você tem que fazer. Fora academia, tu chega a praticar algum esporte assim, sei lá, um beach tênis, um paddle? Faço beach e jogo tênis. Faço beach tênis e jogo tênis também. Mas isso de hoje as academias serem 24 horas, isso me ajuda demais. Facilita muito, né? Sabe? Então, assim, eu falo que o horário que você vai malhar, eu falo assim, doutor, mas qual é o melhor horário de malhar? Não existe melhor horário. O melhor horário é aquele que você vai conseguir ir, só não deixe de ir. E hoje eu tenho uma pessoa que está do meu lado, que é a Gabriela, que me ajuda muito. Porque ela também faz muito exercício físico. E na hora que ela faz muito exercício físico, ela me ajuda. E quando eu deixo 2 dias sem ir, ela vem e fala assim pra mim, 2 dias que você não foi, você não vai cumprir sua meta. E a culpa? E tal. Aí a culpa fica desse tamanho, eu coloco aqui, e aí a gente pega e faz. E a gente malha muito, muito junto. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí é outra dica que eu falo pra vocês. Chame o seu cônjuge, seu parceiro, a sua parceira, para poder estar trabalhando junto, viajando junto, vivendo junto. Porque eu hoje, por exemplo, eu tenho uma pessoa que é minha melhor amiga que está do meu lado em todas as horas. No congresso, na venda, na empresa, na malhação, em viagem. Então eu coleciono momentos maravilhosos juntos. E quando a pessoa está junto com você, um apoia o outro. Exato. Quantas vezes eu cheguei em casa, ela tá... Quem não gosta de comer um pãozinho quentinho, comer uma torta, um bolo? Aqui no Churrasmed Podcast, sempre quando tem carne, tem um pãozinho fresco da nossa patrocinadora PRB Borges. E lá tem tudo que você precisa para tomar um café da manhã, uma lanche da tarde, tá? Quer saber mais? Siga eles nas redes sociais e aproveita. Assim, tô cansada. Não. Levanta. Como você me cobrou, agora é a hora de eu te cobrar. Então, eu não fui por você, agora você faça isso por mim. Exatamente. Tem uma frase, Lúcio, que eu acho que tu vai concordar, que assim, que o exemplo não é a melhor forma de ensinar alguém, é a única. É a única. É a única. Não é a melhor, é a única forma. Então vamos fazer um bate-volta aqui de coisas que tu gosta, até para os pacientes, quem tá te vendo aí, te conhecer, não o Dr. Lúcio, mas o Lúcio como pessoa. Cara, um filme que te marcou, que tu gosta, assim. Filme que me marcou? Nossa. Pô, tiveram vários, hein? Mas assim, o primeiro que vem na cabeça. Vários, assim. Se eu fosse pensar na infância, lá eu sou uma pessoa que gosta muito de música, né? Então, na época, por exemplo, quando teve o Robocop lá e que tinha a música do Guns, eu gostava tanto do Guns, sabe? Que na hora que veio o Cube Mine ali, cara, pô, sabe aquelas coisas que você começa a olhar, você fala assim, cara, é tão forte isso. E por gostar muito de música, né? Tudo de filme que as músicas eram muito impactantes, me marcaram. Sabe? Desde quando você vai pegar lá Pretty Woman, por exemplo, lá, sabe? Assim, as músicas me impactavam muito porque uma das coisas que eu fazia na época da faculdade, eu fiquei, por esse tempo de faculdade ser muito difícil, eu fiquei mais de 4 anos sem ver ninguém da minha família, só trabalhando lá, porque eu não tinha dinheiro para voltar para casa e ninguém tinha dinheiro para poder ir lá. Cara. E meus pais tocavam violão e eu aprendi a tocar. E aí eu tocava violão para poder matar a minha saudade dos meus pais, das mesmas músicas que eles tocavam. Desde Jorge Benjora. A sofrência, tu que criou a sofrência. Naquele tempo lá, 20 e tantos anos atrás, 30 anos atrás. Não posso falar muito tempo não, porque aí o povo acha que eu sou velho, eu sou novão, né? É verdade. Pô, há 30 anos atrás eu fazia isso, o cara fala, porra, o cara já tá velho demais, né? Há 20 e alguns anos. Ó, o Churrasmed tem carne, aqui não é diferente. E um livro, cara. Depois eu vou falar a tua novidade, mas eu tô lendo um livro de outro autor. A Arte da Guerra. Sun Tzu. Puta que eu pariu. A Arte da Guerra. A Arte da Guerra, você sabe por que é muito interessante? Porque a vida
Todos os dias você vai ser colocado com coisas que você tem que decidir e que você tem que olhar para dentro para você poder tomar algumas ações. E a arte da guerra nos ensina que ao longo do tempo nós vamos ter que olhar muito mais para dentro do que para fora. Exatamente. Porque não é como você bate, mas daquilo como você absorve, e daquilo que aconteceu com você, como você vai tomar Rock sua atitude. Balboa. Pô, Rock Balboa já era assim, né? Já era assim. Não interessa quanto força tu bate, mas quanto socos que tu aguenta e tu não cai. E tu consegue absorver, e aquilo que você faz com isso. Eu falo muito o seguinte, cara, todo mundo tem dia ruim, todo mundo tem coisa ruim, todo mundo tem problema familiar, todos, eu tenho, ele tem, todo mundo tem, não muda, gente, não muda. Família é tudo igual. O mesmo problema que eu tenho na minha, e olha que eu tenho alguns, vocês também estão nas suas. Mas é aquilo que você faz com aquilo que chega até você. Ou eu posso ter uma atitude muito intempestiva, ou eu posso vir assimilar e ter uma atitude muito mais inteligente para poder resolver. Então, na hora que você consegue ter isso como consciência, fica muito mais fácil. Com certeza. Cara, assim, ó, só enquanto o Lúcio tá comendo aí, lembrar, Arte da Guerra, Sun Tzu, que era um general chinês, tá? Ele escreveu esse livro há mais de 4.000 anos atrás, que na verdade o livro são dicas e táticas de guerra daquela época, mas são coisas universais, são conceitos universais que se tu aprende eles, tu pode ser médico, tu pode ser empresário, tu pode ser engenheiro, pode ser o que for, tu consegue usar na tua vida. Então é um livro clássico, então bela lembrança aí, cara. Eu falo que há coisas no mundo que elas não mudam. Mudam talvez aquilo que você está enfrentando, mas o conceito, aquilo que é a cerne, ela não muda. Como que você vai responder? Como que você vai fazer? Como? E aí a arte da guerra vai assim, coisas há 4.000 anos atrás. Cara, se você for pegar hoje... São os mesmos São conceitos. os mesmos conceitos. Falei, caraca, ué, escreveu foi agora? O que é isso? Eu tô vivendo isso que ele acabou de me escrever. Então vale uma dica aí de vários. Baita leitura, baita leitura. Outra coisa, uma série, cara, uma série legal, a gente tem várias séries boas aí, uma série que te marcou. Série que me marcou? É. Eu sou uma pessoa que assiste pouca televisão, sabia? É mesmo, cara. Pouca televisão. Eu gosto muito de podcast. A Gabi fica brincando comigo porque eu malho ouvindo podcast. Eu Cara, faço isso. e muito podcast relacionado a empreendedorismo, a crescimento, a brand. Então, isso. Série é uma coisa que eu sempre assisti pouco, exatamente por ficar pouco em televisão. E, por exemplo, meus filhos, eu tenho um filho de 10, 7 e 5, eles não assistem televisão, como regra. De segunda a sexta-feira, ninguém assiste, e sábado e domingo, no máximo, 1 hora. Porque, até mesmo em viagem, a gente sempre tira 1 hora todos os dias para leitura. Isso é importante. Então, assim, eu sempre fui muito mais de ler do que de assistir série. E aí, na hora que a gente tem série, tem algumas que são muito clássicas, que todo mundo gostou, Claro. né? Mas... Eu duvido que você encontre uma erva mate fresca de melhor qualidade do que a da casa da erva da mate do fumo do peteleco. Fora a variedade enorme de cuias, bombas e todos os apetrechos pro chimarrão. Quer uma mateira top? Tem. Quer uma cuia rústica? Tem também. E sem falar que lá tu tem erva de carijo, erva tradicional moída fina e erva moída grossa. Para quem gosta, que aliás é a minha preferida. Então, segue eles lá, Loja do Peteleco, e essa erva, garanto que você não vai largar mais. Como regra, eu gosto muito mais de ler do que assistir televisão. E aí, o seu filho nada mais é do que o seu espelho. Se eu não paro para assistir, eles também não vão ter isso. Aí, em vez de eu assistir a série, eu vou lá e começo a ter uma leitura, vou ler um livro e tal. Foi uma coisa muito engraçada. A gente volta de novo por questão do exemplo. Exato, um exemplo. Uma vez, a gente estava num evento com um monte de colegas de faculdade, e aí mesmo, saímos de 2 às 3, é hora do livro. E aí peguei com eles, a gente estava no resort, e fomos lá com os meninos para poder talento. E aí na hora que a gente voltou, aí todo mundo falou assim, nossa, mas que absurdo. No meio da praia aqui, você saiu com os meninos. Eu falei, deixa eu falar uma coisa. O hábito é que transforma o mundo. Exato. Se eu leio todos os dias, eu aprendo que é a leitura que me traz o conhecimento, e isso é que vai fazer a diferença. E aí a gente passa a ser menos imediatista.
Porque hoje com as IAs, com o Dr. Google, com o Dr. Yahoo e tal, é tudo assim, Pra agora. Pra agora. E na hora que a gente vai lendo, a gente vai colhendo isso, a gente vai colhendo a história, vai entendendo isso. E às vezes eu chego para as minhas filhas, as meninas muito pequenas e tal, e chego e falo o seguinte, olha, e aí, o que você aprendeu? Conta pro papai o que é sobre isso. Tem uma coisa que foi muito legal, que isso é desde pequenininho, a diferença da minha filha mais velha para a segunda são 2 anos e meio. E logo depois do nascimento da segunda filha, na época eu estava fazendo um fellow nos Estados Unidos, estava morando lá, e aí ela tinha acabado de chegar da maternidade, eu tenho esse vídeo, que é um vídeo assim, surreal, pega a minha filha de 2 aninhos e começa a folhear e falar algumas coisas assim do livro, para o bebezinho que tinha acabado de nascer no berço. Nossa. Aí eu virei para ela e falei assim, filha, o que você está fazendo? Ela falou assim, estou lendo uma historinha para Laura, para ela poder já aprender e ficar tranquila. Eu tenho esse vídeo, velho. Olha que coisa surreal. Que riqueza que isso. Que riqueza isso, né, cara? Porra, ela via que a gente lê todos os dias à noite para ela, então ela entende que a leitura ela vai passar para uma menina recém-nascida. Surreal. Cara, que fantástico. Para tu ver como exemplo é tudo e uma coisa que nos move. Tu é um cara extremamente viajado, enfim. Um lugar que tu foi e te marcou, que tu gostou? Um lugar que me surpreendeu foi a China. Me surpreendeu. Porque a gente tem um conceito no Brasil que tudo que vem da China é ruim. E não é bom, e não vale a pena de jeito nenhum. Eu sou apaixonado pelos Estados Unidos, tenho filho americano, nasci lá, os meninos nasceram lá e tal. Gosto da cultura e tal. Mas a China me surpreendeu. No seguinte sentido, do tanto que eles estão crescendo e de tanta coisa nova, de tecnologia. E te falo que são as 2 nações que vão ficar. Então, assim, para quem não o conhece, eu acho que é uma coisa que você tem que abrir, ir lá, ver. Assim, a cultura deles é sensacional. Fantástico. E na hora que você vai na muralha da China, você fala, cara, como é que os caras construíram isso aqui nessa época? É igual quando você vai no Egito, que você vê lá. Como é que os caras conseguiram construir isso aqui, velho? Como? É surreal. 3, 4 anos. É surreal. Mas eles estão numa evolução que você fala assim, meu Deus. Então aquilo que era a China há 30 anos atrás não é mais a China hoje. Não. Então, para quem não conhece... Não, na China 1 ano é muita coisa. Um ano é muita coisa. Os caras estão assim numa evolução, e até na área de saúde os caras estão numa evolução surreal. Exatamente. Então, assim, ó, isso é uma coisa bem legal que o Lúcio falou. A China realmente é um expoente mundial em tudo que é área, inclusive na saúde. Quem quer ver isso de perto, tem o Dr. China, que é uma imersão para médicos que te leva daqui lá para a China, na CEMIF. A CEMIF, que é a maior feira de produtos médicos e tecnologia na China, que esse ano vai ser, quer dizer, ano que vem, em abril de 26, vai ser em Xangai. Então a gente vai fazer essa imersão. Depois vai ter a parte turística, num lugar que o Lúcio até falou, na muralha da China. Depois tu volta com o Brasil com a tua cabeça mudada, porque a China realmente bagunça a cabeça de quem vai lá. Enfim, e com outras possibilidades. Porque o médico, muitas vezes, Lúcio, não pra ti, porque tu é um cara com mente muito aberta, mas o médico muitas vezes fica focado só na questão do consultório e muitas vezes tu... Você aí, tá curtindo o Churras Med Podcast? Se tá convivendo com dor o dia inteiro, tá te atrapalhando, tá quebrando a tua rotina, esse recado é pra ti. Prazer, pra quem não me conhece, sou o Dr. Marcos Norato, ortopedista especialista em dor e fundador do IGD, o Instituto Gaúcho de Dor. E aqui no IGD, em Passo Fundo, cada paciente é olhado de forma única, singular, até porque cada paciente é único e a gente só quer uma coisa: melhorar e restaurar a qualidade de vida de você. Quer saber mais? Me acompanhe aqui nas redes sociais, escaneie o código QR Code, me acompanha diariamente, eu dou dicas para o tratamento da dor e a gente se encontra no consultório e no Churras Med Podcast. Se tu abre o leque, se tu pensa fora, a gente vê que tem um mar de possibilidades aí. Eu falo que essas viagens elas são importantes para a gente poder fazer o brainstorm. Brainstorm. Você chega lá e fala assim, cara, o que eu posso trazer disso que eles estão fazendo hoje para minha realidade? Porque você tem que fazer sempre o melhor que você pode com aquilo que você tem. No momento que tu pode. No momento que você pode. Agora você pode sempre mais. Claro, com certeza. Você pode sempre mais. Então, se eu vejo um negócio lá que eu vejo que eu consigo trazer para cá, como conceito, como tecnologia, como cuidado, eu tenho que fazer. Perfeito. Eu tenho que fazer. Quando eu estive na China, para mim foi assim, foi espetacular. Espetacular. E assim, algum lugar que tu não foi, que tu tenha curiosidade de que seja um sonho, quero conhecer tal lugar. Cara, eu ainda
Não fui em muitos lugares. Na verdade, eu coloquei que cada um tem um sonho de vida, né? Eu falo que dinheiro foi feito para duas coisas. Gastar com saúde e prazer. E cada um tem o seu. Então, eu não falo nunca, a pessoa comprou lá uma bolsa da Hermès. Cara, é o prazer dela. O outro é comprar um carro, o outro é comprar na casa, o outro é ver o dinheiro no banco. Cara, tá tudo bem, cada um tem o seu prazer e pronto, acabou. O meu, eu gosto muito de viajar. Então, assim, desses, eu já conheci, eu coloquei que ao final da minha vida eu quero ter conhecido 100 países. Ó, perfeito. Eu já conheci 48. Opa. Então, eu tô numa... Tá bom, porque eu não tô... viajou bastante. Tá bom. E desse, por exemplo, um lugar que eu gostaria de conhecer, eu gosto muito de praia, eu gosto muito disso aqui. Então, por exemplo, um lugar que eu não conheço é, por exemplo, Maldivas. Eu queria ir em Maldivas, eu acho que Maldivas é um lugar legal. Para você poder ir uma vez e falar assim, cara, olha que negócio bacana, que negócio legal e tal, é um lugar que eu gostaria muito de conhecer, que eu ainda vou conhecer. Perfeito. É assim, ó, já se encaminhando para o encerramento, a gente sabe que a medicina, atualmente, a gente é em torno de 600 mil médicos. E esse número vai dobrar em 10 anos, então vai ter muitos médicos. Então, assim, a gente tem muitas faculdades novas e muito pessoal que está na faculdade. O que tu fala para quem está na faculdade, quem está na formação acadêmica, que olha o Dr. Lúcio e quer ser? Quantos caras não querem ser o Lúcio? Então, o que tu tem a dizer para esse pessoal que está na faculdade, que almeja se tornar médico no futuro, enfim? Faça tudo por amor. Faça tudo de dentro para fora. Porque na hora que você faz isso por amor, que você faz isso com vontade, que você faz isso para o próximo, sempre é muito melhor. Eu mesmo não falo que eu trabalho, eu me divirto, eu vou todos os dias, eu tenho um monte de pacientes que são amigos, eu adoro ouvir os causos, eu catalogo os meus causos todos. E mais do que tudo, o bom profissional sempre vai ter lugar. Sempre. O bom pedreiro vai ter lugar, o bom faxineiro vai ter lugar, o bom engenheiro vai ter lugar, o bom médico vai ter lugar. Seja bom. E ser bom é abdicação. Então, para você poder conseguir algo, resiliência, persistência e trabalho. Vai nesse tripé que você não vai perder nunca. Nunca. Pessoal, vocês viram, né? Quem escutou esse podcast viu que as coisas não caem do céu. A história do Dr. Lúcio, que é fantástica, que tem a questão do livro. Eu vou deixar tu falar agora. Essa história é tão emblemática, a questão de formação e sucesso do Lúcio é tão interessante que tu fez um livro, né? Conta pro nosso público aí. Eu tô lançando agora no final do mês um livro chamado Viver Sem Dor, a verdadeira liberdade. Que na verdade eu conto um pouco sobre essa história toda da minha vida, do que é ser empreendedor, daquilo que eu vivi, daquilo que eu tive que abdicar como pessoa para poder conseguir os objetivos e principalmente aquilo que a gente busca como legado de vida. É um livro que vai tocar na alma de vocês. Então estou lançando no dia 30 de novembro agora, então daqui a uns dias já vai estar aí vou lançar lá na Cultura, na Livraria Leitura lá em São Paulo, um dia de sessão de autógrafo lá, mas depois vai estar na Amazon, a gente vai colocar, mas assim, eu falo sempre que é pra gente poder olhar pro eu. Então na hora que a gente fala assim, cara, será que eu tô enfrentando tudo? Será que eu aguento? Cara, veja que outras pessoas conseguiram, enfrentaram e conseguiram o objetivo. O objetivo na vida é ser feliz e colecionar momentos com quem amamos. Exatamente, perfeito. Pronto. Pessoal, cara, depois de uma frase dessas, não tem nem como eu continuar, né, um podcast, porque quem viu toda essa história do Lúcio né, é fantástica. E outra coisa, cara, essa tua história pode motivar quantas outras pessoas que daqui a pouco estão numa condição até melhor do que tu estava em questão da faculdade e muitas vezes se acham que estão sendo prejudicados. E eles não vê muitas vezes essa questão de dificuldade pode ser o gatilho, como foi para ti, para ter uma carreira de sucesso. Tá curtindo o Churrasmed, mas quer aproveitar as ofertas? Então corre pro Super Ávila. Com mais de 30 anos de tradição em Sananduva, o Super Ávila é o lugar certo para você encontrar tudo o que precisa, tanto para casa quanto pro churrasquinho do fim de semana. Ficou com água na boca das carnes que a gente serviu aqui e da linguiça campeira? É de lá, do Super Ávila. Então não deixe de aproveitar, siga eles no Instagram, super.ávila, ou escaneie o QR Code aqui e aí fique por dentro das todas as promoções. Sucesso, enfim. Eu falo sempre, gente, não há sofrimento que dure para sempre. Já começa por aí. Perfeito.
Segunda coisa, nada cai do céu. Ah, porque o outro teve... Não coloca a culpa no outro, não. Faça o melhor que você pode sempre. Não coloca a culpa no outro, mas o outro teve. Ótimo, então pelo outro teve, eu também vou ter minha oportunidade. Porque às vezes a oportunidade vai aparecer durante 5 minutos para você poder mostrar o tanto que você é bom. E para você ser bom, tem ali, 1000 horas para você poder fazer. E aí a gente tem vários exemplos, principalmente no esporte, a gente gosta muito de esporte. Dentro do Usain Bolt lá, que ele fala lá, cara, eu corri, não vou ver os 9 segundos, 9,28. Foi o tanto que eu treinei para poder chegar lá. Michael Phelps, eu estava vendo um livro que o treinador dele falou que ele nadou 5 anos seguidos todos os dias. Entre uma Olimpíada e outra, ele já era um dos maiores medalhistas. E para outra Olimpíada, ele treinou todos os dias para outra Olimpíada para ele ser o maior medalhista do mundo até hoje. Isso é muita força, né, cara? É muita força. Mental. Lúcio, muito obrigado, cara. Tamo junto. Cara, foi muito bom. Espero que você tenha gostado desse lugar que a gente escolheu para o Churrasmed, o 10º Churrasmed, icônico para a gente poder fazer nesse lugar bonito desse jeito. Mas assim, o dia que tu estiver passando no Rio Grande do Sul e tu vai lá, tu vai gravar no nosso estúdio. Mas assim, foi um prazer. Pessoal, encerramos a 10ª edição, 10º episódio do Churrasmed Podcast, com um cara que eu admiro muito, que eu chamo de amigo e é um cara que é o cara que eu espelho hoje em dia, o Dr. Lúcio Guzmão. Obrigado. Pô, fico feliz com isso. Tamo junto. Tamo junto, irmão. Feito. Não perde essa. Tchau, gente.